Quando o HB20 foi lançado em setembro de 2012, o fato é que ele acabou causando um pequeno tsunami no segmento dos compactos de entrada. Não é nenhum exagero dizer que carros como o Gol, o Uno, o Palio e mesmo o Marte, que tinha sido lançado há pouco tempo atrás, cerca de um ano antes, ficaram meio desnorteados com esse carro meio coreano, meio brasileiro, porque ele foi realmente desenvolvido para explorar, vamos dizer assim, os pontos fracos de cada um dos seus concorrentes e obter vantagem de todos eles. Então é um carro que tinha uma plataforma muito mais moderna, um motor muito mais moderno e um design que até flertava com o segmento acima dele. Para piorar ainda mais as coisas, um mês depois do lançamento do HB20 chegou o Onix, vocês sabem muito bem, o líder do nosso mercado, há nada menos do que 5 anos. Esses dois carros praticamente monopolizaram aí os segmentos compactos de entrada e, na verdade, o HB20, não esse, era de geração anterior, ele poderia ter sido até uma ameaça maior para o Onix, especialmente nos primeiros meses, mas a Hyundai não conseguia dar conta do volume de demanda, mesmo com 3 turnos na fábrica de Piracicaba. A demanda era grande demais e eles conseguiam fabricar carros suficientes para atender o mercado. Prova de sucesso, aliás, foi a estabilidade das suas linhas de design. Entre 2012 e 2019 o carro se manteve praticamente inalterado, mas agora tudo mudou com essa nova geração do HB20. A gente tem aqui uma plataforma bem evoluída com a introdução de vários aços de alta resistência e de ultra alta resistência em vários elementos aqui da plataforma. O carro ficou maior, ficou um pouco mais largo, ganhou aí um comprimento entre eixos, resolvendo o problema que muitos proprietários reclamavam, da falta de espaço interno no banco traseiro, e a gente teve a introdução do motor turbo com injeção direta, então são bons predicados para essa nova fase do HB20. Agora a gente vai avaliar esse carro e ver realmente na prática se tudo isso aí, todas essas promessas se consolidam como um carro realmente uma evolução sólida em relação à geração anterior. Se você ainda não é assinante do canal da Autoline, por favor, clique aí no botão vermelho, faça parte aí do canal da Autoline para você receber as notificações, também vale a pena você clicar aí no sininho, ative ele aí. E se você está procurando HB20, vá lá em autoline.com.br, a gente tem nada menos do que quase 10 mil ofertas de HB20, tanto da geração anterior quanto 0 km já dessa nova geração. Vamos nessa? Antes da gente entrar na parte técnica desse carro aqui, vamos falar um pouquinho sobre versões e preços, que aliás é uma saladinha aí meio confusa. A Hyundai disponibilizou para HB20 nada menos que 10 versões que estão diluídas aí em 3 opções de motores, 1.0 aspirado, 1.6 aspirado e 1.0 turbo, e há 2 opções de câmbio para essas duas últimas, ou seja, você consegue escolher o câmbio automático para o 1.6 aspirado e para o 1.0 turbo. Os valores variam de R$ 46 mil até R$ 78 mil, e os motores turbo começam em R$ 67 mil. Quando a gente contrapõe os valores da versão turbo mais em conta do HB20 com a versão turbo mais barata do Onix, tem uma diferença de R$ 12 mil, que o Onix mais barato com motor turbo é R$ 55 mil. E isso acontece porque a Hyundai realmente separou para as versões mais completas o motor turbo. Então só tem câmbio automático com motor turbo, o Onix é manual, e tem uma diferença de equipamentos aí. Então tem uma diferença de posicionamento muito grande, vale a pena você observar isso no momento de você fazer a sua escolha entre os dois carros. Mas vamos simplificar a sua vida, vamos às versões que você quer, ou seja, aquelas que têm o maior nível de equipamentos relevantes com um custo aí mais racional. Se 1.0 aspirado que você quer, fique de olho na versão Evolution de R$ 54 mil. A melhor versão, no nosso entendimento, para o motor 1.6 seria com câmbio automático na versão Vision, que sai R$ 63 mil. E se você quiser um motor turbo, aí é a nossa recomendação que você vá para a versão Evolution de R$ 67 mil. Entre essas três, minha recomendação pessoal seria entre os dois extremos, ou seja, a Evolution 1.0 aspirada e a Evolution 1.0 turbo. Isso porque a Vision 1.6 está num valor já muito próximo à versão Evolution 1.0 turbo, mas não traz equipamentos como o sensor de estacionamento traseiro e ajustes na coluna de direção. Você está vendo aí na tela os principais equipamentos aí de cada uma dessas versões. Já a versão que a gente está avaliando está no topo da cadeia alimentar, Diamond Plus, R$ 78 mil. A gente até gostaria de avaliar a versão mais racional, um pouco mais abaixo, mas esse aqui é o carro que a Hyundai dispõe na frota. Além de todos os equipamentos que vocês viram aí na tela, esse carro aqui, essa versão traz rodas de liga leve de aro 16 em vez de 15, o interior revestido em couro sintético, inclusive na cor marrom, tanto nos bancos quanto no volante também. Aliás, o volante tem as aletas para troca de marcha, a gente tem o sistema Start-Stop para ajudar a economizar um pouco de combustível no trânsito. A gente tem um monitoramento de pressão de pneus e a gente tem 2 tecnologias que são praticamente exclusivas aí no segmento, que são o alerta de mudança involuntária de faixa e o sistema de frenagem emergencial semi-autônomo. Aliás, essa última tecnologia é exclusiva nesse segmento.
Esse carro, na verdade, é uma escolha de nicho, né? É um valor de quase 80 mil reais o HB20, não faz muito sentido, a não ser que você realmente queira fazer uma opção mais passional, mais emotiva de ter o HB20 mais completo possível. Agora vamos conhecer um pouquinho melhor os detalhes técnicos desse carro aqui, novo HB20, nova geração, como a Hyundai chama. Vai lembrar, apesar desse nome, ele utiliza a mesma plataforma PB da geração anterior, que não é nenhum demérito, e eu explico para vocês. Quando o HB20 foi lançado em 2012, a plataforma dele era muito mais avançada do que seus tradicionais concorrentes. Então já era uma plataforma que apresentava um bom volume de aços de ultra alta resistência e alta resistência, já apresentava sistemas de solda e cola industrial mais avançados. Então já era uma plataforma bem moderna. Vai lembrar inclusive que a plataforma MQB da Volkswagen já tem mais de 5 anos. Então não é nenhum demérito, até porque houve evoluções muito importantes aqui nessa segunda fase da plataforma PB, vamos dizer assim. De 19% de aços de alta e ultra alta resistência, a gente passou aqui para 30%, então a gente tem um ganho aí técnico, inclusive na parte de redução de peso, porque aí as chapas podem ser mais finas, sem você ter perda de resistência, com isso o carro anda mais, freia melhor, toda a parte dinâmica você tem ganhos. E não foi só isso, esse carro também cresceu um pouco, ele ganhou 3 centímetros de entre-eixos, o que é muito bom para os passageiros de trás, e ele também ganhou 4 centímetros de largura, preservando a altura, então o carro ficou com esse visual um pouquinho mais assentado. Quando a gente vai para a parte de segurança, vai lembrar, esse carro aqui não foi ainda avaliado pelo Latin Cap, ou pelo menos ainda não foram divulgadas as notas, né? O Onix Plus, o sedã, recebeu 5 estrelas, né? Tanto para crianças quanto para adultos. Esse carro aqui não foi avaliado ainda, mas se a gente pegar a geração anterior, a gente tem 3 estrelas para adultos e 1 estrela para crianças, mas certamente você pode esperar, é uma evolução muito grande. Se não empatar, vai estar muito próximo aí ao resultado do Onix. Agora, quando a gente parte para os equipamentos de segurança, a gente tem algumas diferenças importantes aí em relação ao Onix. Controle de estabilidade e tração aqui no HB20 estão reservados só para a versão topo de linha, para as versões mais completas, desculpem. E os airbags também acontece a mesma coisa. Se você quiser 4 airbags em vez de 2 airbags, que é o padrão aqui no HB20, só nas versões mais caras. Isso acontece ao contrário no Onix, lá a gente tem 6 airbags em toda a gama. Se todas essas evoluções são muito bem-vindas, o mesmo a gente não pode falar no design, no sentido que ele realmente dividiu opiniões, é um design controverso e a Hyundai não esconde isso, pelo contrário, teve até uma atitude meio de inspirar isso, de realmente não, a gente realmente quis alguma coisa de personalidade forte. O fato é que eles tinham um desafio bem grande nas mãos. Como eu falei, entre 2012 e 2019, o HB20 teve praticamente a mesma cara, porque o design do carro estava muito bem resolvido. É o mesmo desafio, por exemplo, que o Civic de 8ª geração teve, o Golf 7 também teve esse desafio, que é como você faz uma nova geração de um design tão bem resolvido sem parecer só um facelift. Eles fizeram uma ruptura, exatamente como a Honda fez, como a Volkswagen fez agora para o Golf 8 e fizeram a escolha deles. Esse design aqui está alinhado, inclusive, com a nova comunicação, um novo estilo de marca que a Hyundai chamou de Sensual Sportiness. Não é meio engraçado, mas que tem a ver com todo esse conceito de você ter muito arrojo, muitos vincos, muitos recortes, talvez até quase beirando o excesso, mas é uma coisa coesa, está presente em todo o carro. Você vê isso aí no Elantra, no Sonata, no Azera, que acabou de ser apresentado lá fora. Então, de fato, esse carro está conversando com a linguagem de design mundial da Hyundai, mas realmente não é para todo mundo, né? A gente tem elementos aqui que realmente tem personalidade muito forte, como por exemplo essa bocarra, que até lembra um pouquinho do Fiesta, mas ela tem esses recortes aqui. Mesmo se a gente olhar detalhes que estão presentes em outros carros, como por exemplo esse vinco na lateral aqui, que a gente vê uma solução bem parecida no Onix, mas aqui o vinco é forte, ele é bem demarcado, ele começa e termina de uma forma quase abrupta. A gente tem na coluna C essa continuação meio flutuante aqui, né? Uma solução até que o Agile, muitos anos atrás, já tinha apresentado. Tem gente que não gostou, por exemplo, dessa questão de você ter uma simulação aqui de uma janela adicional, mas o fato é que isso aqui faz conversar com o Vigia, né? E inspira também novamente essa questão de você ter esses vincos e essas dobras aqui em toda a carroceria, especialmente aqui na traseira. A lanterna, de forma mais básica, a gente nos lembra muito o design da BMW, inclusive essa questão desse volume aqui projetado para cima, mas aqui novamente a gente tem esse recorte, essa dobra aqui. Então, de fato, o design não é para todo mundo, mas vale uma observação aí. Pessoalmente, ele é menos agressivo do que se fez perceber naquelas primeiras fotos que vazaram, ou mesmo em relação a algumas fotos de publicidade que valorizam um pouco demais esses vincos. Quando você vê esse carro pessoalmente, ele é mais fluido. Então, tome isso nota, não tome uma decisão antes de ver o carro pessoalmente, vale a pena aí
talvez em alguns ângulos não seja tão fotogênico, mas vale a pena você conferir pessoalmente porque ele é mais fluido do que se fez pensar no primeiro momento. Uma das principais novidades está exatamente sobre o capô, a introdução do motor turbo GDI, com injeção direta, portanto, diferente daquele motor 1.0 turbo que foi oferecido no HB20 entre 2016 e 2018, tá? Esse aqui tem injeção direta, sistema de aquecimento de combustível nos bicos, tem um sensor de tipo de combustível de etanol na linha de combustível, ou seja, antes de acontecer a queima, né? Então não depende só dos sensores que estão presentes aí no sistema de escapamento, com isso aí o motor consegue mapas muito mais arrojados e consegue uma eficácia maior, duplo comando variável, enfim, um motor muito bom, 120 cavalos a 6.000 RPM e 17,5 kgfm de torque a 1.500 RPM. Aqui a gente tem um motor mais moderno que do Onix, por exemplo, que utiliza a injeção multiponto, né? A Chevrolet fez isso aí por uma escolha aí, talvez baseada em custo, talvez em simplicidade de projeto. Aqui a gente não, a gente tem um motor aqui já com todas as tecnologias que você espera de um motor downsized. Aqui, vale lembrar, agora indo para a parte do câmbio, todos os motores turbo do HB20 estão vinculados somente ao câmbio automático de 6 marchas, né? O Onix tem ainda a opção manual, mas por outro lado aqui a gente tem a opção das aletas para troca de marcha atrás do volante. Aliás, já que a gente está falando do volante, vamos dar uma olhada no interior do HB20, muita novidade para vocês. Aqui na cabine a gente tem uma grande evolução em relação ao HB20 geração anterior. Eles fizeram um conceito mais horizontalizado de design, né? Então ele é um console central da geração anterior, aquela coisa meio espichada para cima. Agora está tudo bem horizontal, bem mais limpo, inclusive, mais organizado, mais ergonômico, inclusive. Os comandos estão todos mais para cima, né? Bem divididos aqui entre a parte do sistema de infotainment e a parte de ventilação. Como é moda ou tendência mais recentemente, com destaque dos sistemas de infotainment, a tela fica suspensa, uma solução que a gente está vendo inclusive no Onix. Já que a gente falou nele, inclusive, a gente tem toda a conectividade aqui, né? Android Auto, Apple CarPlay, o sistema é muito bom. Aliás, o sistema de áudio é muito bom também, a qualidade do som impressionou para um carro do segmento, né? Então o carro de fato ganhou aí muita sofisticação, ainda mais aí com a introdução desse interior café reservado aí para as versões topo de linha, que confesso, nas fotos de divulgação parecia claro demais. Não, esse tom realmente é bem escuro, é bem cor de grão de café mesmo, então ficou bem interessante, ficou uma coisa meio chique, bem diferente aí das cores que a gente costuma ver como alternativa, né? Geralmente vai para aquele tom mais creme, mais caramelo. A Hyundai aqui procurou realmente uma coisa mais discreta. E, aliás, o painel de porta reflete muito essa filosofia, né? Então a gente tem uma maçaneta preta, mas é um acabamento realmente em brilho aqui, né? Uma maçaneta pintada. Então é diferente daquela profusão de cromos que geralmente a gente vê, né, na indústria. Inclusive o Onix foi um dos pioneiros nisso e usou e abusou dessa solução que foi bem recebida pelo público. Aqui a gente tem a sofisticação com a introdução um pouco mais de Black Piano, mas não aqueles painéis de Black Piano, pequenos detalhes aí para dar um toque de sofisticação. Aliás, falando em Onix, uma coisa muito curiosa é o cluster de instrumentos. Onix, a gente tem aqui um volante mais esportivo, né? Então o aro dele é um pouco mais grosso, bem bacana nessa parte de pegada do volante. Agora, tem dois detalhes de ergonomia aí que não gostei muito, não sou um grande fã. Primeira coisa são os bancos. Eles oferecem um apoio lateral bom, mas eles são estreitos. Então eu tenho aí um pouco mais de 80 quilos e eu sinto minhas costelas sendo pressionadas, empurradas um pouquinho para frente. Então, se você é um cara mais obeso, preste atenção, faça essa avaliação de ergonomia, faça um test drive um pouquinho mais longo para você avaliar. E é engraçado, né? Porque o Onix tem um assento curto e esse aqui tem o encosto um pouco apertado. Eles não se decidem aí sobre um padrão, vamos dizer assim, mais universal. E a outra questão é o mesmo problema que a gente tem no Onix, que é essa falta de coerência do apoio para o cotovelo aqui no console central, né? Então, se você está dirigindo uma estrada, uma viagem muito longa, você pode apoiar o seu cotovelo aqui no apoio de braço aqui da porta, mas você não vai ter essa coerência aqui no apoio central. Então você vai ter que dirigir ou com uma mão ou simplesmente ficar aí numa viagem longa com os braços suspensos. A gente sabe que é cansativo. Por fim, um outro ponto que vale você prestar atenção é o ar-condicionado desse carro aqui na versão topo de linha não é digital, tá? Ele tem um display digital, mas você não tem controle por temperatura. Então é um sistema totalmente analógico, ele só vai deslocar entre quente e frio, então ele não vai autorregular a temperatura da cabine, né? Apesar dessas pequenas mancadinhas,
eu diria que esse interior aqui do HB20 ele transmite mais sofisticação que do novo Onix, que já é uma cabine muito boa, mas aqui o pessoal da Hyundai realmente conseguiu chegar num nível aí até que belisca aí a categoria superior acima da dele. Um dos pontos mais criticados da geração anterior do HB20 era o espaço traseiro, né, que melhorou bem aí com esses 3 centímetros a mais de entre-eixos, 1 centímetro a mais do que o Onix de geração anterior. Da nova geração vai lembrar, do hatch a gente ainda não sabe qual que é a medida, né? O carro ainda não foi oficialmente lançado, apesar de já ter preço e tudo mais, e também é 1 centímetro mais longo do que o Argo. É um entre-eixos um pouquinho mais longo que o Etios, um pouquinho menor do que o Yaris. Lógico, a diferença é grande do Sandero, que tem 2,59, né? Esse aqui tem 2,53, mas o Sandero meio que anda sozinho nessa parte de entre-eixos, né? Mas realmente ficou muito bom. Eu tenho 1,82 m, consigo fechar meus joelhos aqui, não encosta no encosto do banco dianteiro. O ângulo do encosto aqui também está bem reclinado, então ficou muito bem resolvido. Um destaque importante, né? Cinto de 3 pontos para todo mundo. Um ponto de atenção somente, aliás, antes de falar nisso, outra coisa legal é que a gente tem essa elevação aqui do túnel central bem baixo, então para 3 pessoas isso ajuda bastante. Mas um ponto de atenção que eu ia falar é, se você for um cara mais alto ou um pouquinho mais obeso, vale você observar e entrar com cuidado, especialmente nessa parte da moldura da porta, tá? Porque a porta ela não abre no ângulo quase de 90 graus e como o HB20 tem esse desenho um pouco mais arrojado, essa parte aqui, especialmente essa parte aqui nos joelhos, vai tomar um pouquinho de cuidado. Não é nada assim tão alarmante, não é difícil entrar no carro, mas vale você prestar um pouco de atenção. Por fim, porta-malas, aqui a gente tem 300 litros, ou seja, exatamente o mesmo volume da geração anterior, que é inclusive a média aí do segmento. Agora vamos ver então, passar para o banco da frente e ver como é que a HB20 da nova geração na prática. Então vamos lá ver a disposição aí dos 120 cavalos do 1.0 Turbo GDI do HB20 geração nova. Vou jogar aqui no modo manual, tá? Primeiro vou começar com a parte mais dinâmica, depois a gente vê o uso mais civilizado dele. Então vamos lá. Troca 6.000, aliás um belo empuxo aí do motor. Resposta pedal de freio excelente. Pouco deslocamento do pedal de freio, mas ao mesmo tempo muita disposição, você sente mais o freio do que você precisa empurrá-lo. Aqui eu diminui o ritmo, tem o pessoal aqui trabalhando. A curva que se vem na sequência é uma boa para a gente ver o balanço dinâmico do carro. Vamos ver como é que tá a pegada. Olha, esse é o tipo de coisa que a gente não espera de um carro compacto de entrada, assim. Essa tocada, o que aconteceu? O que os caras fizeram com o HB20, meu? O carro tá com um equilíbrio muito impressionante mesmo. O Onix, vai lembrar, era o sedã, né? A gente tinha experimentado, já tinha um equilíbrio excelente, chamou minha atenção. E esse aqui parece que chamou mais. O que está acontecendo com esses carros? E novamente, da mesma forma que o Onix Plus, a gente tem uma carroceria muito bem controlada, uma leveza na dinâmica, né? Isso também vale lembrar, é consequência direta da plataforma, né? As plataformas com bastante aços de alta resistência, muito avanço aí no processo de junção das chapas, de colas, de soldas e tudo mais. E o resultado é esse, a gente tem um carro que carrega velocidade para dentro das curvas como um esportivo. Quer dizer, que coisa mais intrigante. E isso é muito bom, porque se o carro se comporta assim, vazio, quando tiver com vários passageiros, bagagem, está descendo a serra, é um carro que você pode confiar, que você não vai ter nenhum imprevisto, nenhum susto. Então o carro, ele está se comportando de uma forma, de verdade, eu não esperava. Eu não sei, pode até ser um exagero da minha parte, mas eu desconfio até que não, porque existe um intercâmbio de informação. Eu acho que isso pode ter a ver, inclusive, com esse processo todo aí, dessa divisão N que os caras criaram e tudo mais. Porque é uma filosofia de ajuste e uma precisão de tocada que a geração anterior não tinha, mesmo sendo na mesma plataforma. Então existe uma série de sutilezas aqui no acerto do carro que, olha, realmente
se fizesse um HB20 esportivo, o sedã RS ia ter que ficar, o sedã não, o Sandero RS ia ter que ficar esperto, porque o carro realmente está impressionante. E outra coisa muito legal e muito boa, o câmbio do carro. O câmbio é outra coisa que me impressionou bastante. Eu vou sair do modo manual agora, vou aqui no Drive, ele já mudou totalmente a pegada, já estou a menos de 2.000 RPM, programação excelente, muito boa mesmo, o carro roda muito solto, e ele tem até aquele rodar que lembra um pouco o Fit, sabe, que eu comentei. Aliás, se vocês não viram a avaliação, procurem a avaliação do Fit aqui no canal do Autoline. O carro ele roda com o mínimo de resistência possível, como se imprimisse o mínimo de freio motor possível. Então ele roda bem solto. Então se você quiser que o carro ande um pouquinho mais amarrado, você pode chamar na borboleta aqui e aí ele vai reduzir. E isso é uma coisa bem legal. Esse câmbio ele está aceitando umas reduções até um pouquinho mais forçadas. Você consegue utilizar o câmbio para ajudar a desacelerar. Isso vale para todas as marchas até a terceira, tá? De terceira para segunda você tem que diminuir um pouquinho mais a velocidade, porque é uma marcha que tem uma velocidade bem mais baixa, né? Mas mesmo assim ele ajuda e ele entrou em ação. E é um câmbio de atuação super sutil, então quando você está dirigindo normalmente assim você não sente nada. E bem programado também. Eu fiz uma redução aqui e aí ele entrou no modo manual. Se eu quiser que ele volte para o automático, é só eu apertar e segurar o botão aqui, né, a borboleta, por alguns segundos, de trocar para cima a marcha, que ele já volta. E olha, sussurrando. Aí pegou um leve aclive, aí o acelerômetro aqui do carro já detectou a subida, já reduziu a marcha, você nem sentiu a redução e vai que vai. Então, nessa parte assim, conjunto motor, câmbio, suspensão, freios, olha, é um carro que realmente impressionou. Na cidade, dirigindo de forma civilizada, ele está com um acerto muito parecido com o Onix. Aliás, o Onix Plus, né? Porque a gente não vai avaliar ainda o Onix Hatch. Inclusive vai ser bem interessante, porque aí a gente vai devolver, né? Estou fazendo algumas comparações com o Onix Plus, que é a referência que a gente tem. E aí quando eu pegar o Onix Hatch, aí a gente compara de volta com esse carro aqui. Mas em termos de acerto, de suspensão, os dois são bem parecidos. Então eles trabalham muito relaxados de carga, né? Mas ao mesmo tempo ele não tem um curso tão grande, nenhum dos carros. Então se você pegar aí um chão mais acidentado, ele vai bater um pouquinho seco, mas nada que chame a atenção, tá? O importante é que ele não é um carro molenga, ele é um carro que conseguiu ficar macio, mais controlado de movimentação de carroceria. E é um carro também em que eles conseguiram isolar muito bem a parte do motor, né? Vai lembrar, sempre vou lembrar, motores 3 cilindros naturalmente eles vibram mais, mas aqui a gente tem, da mesma forma lá que o Onix, um motor muito bem isolado, um ótimo trabalho aí nos coxins, né, de motor, de câmbio, né, que são os elementos que prendem, né, que fixam o motor na carroceria. Quando eles são muito rígidos ou não são tão bem desenvolvidos para essa proposta, né, acaba transmitindo vibração, ruído e tudo mais, né. Agora uma coisa que é engraçada é isso, que o ronco ele está presente, mas numa frequência sadia. Então se eu vou jogar no manual aqui de novo, vou dar uma esticadinha sem falar nada, só para vocês sentirem. O ronco ele está presente, mas ele não é invasivo. Então o ronco está um pouquinho mais presente que no Onix, mas muito longe de ser desconfortável, até porque o sistema de som é muito bom também, nesse sistema Blue Media. Os falantes estão realmente de parabéns. Então é impressionante como a evolução que o carro teve, né? Tinha muitas coisas no HB20 da geração anterior que era aquela coisa, né? Primeira geração, né? Então existia um trabalho de acerto a ser feito no carro, de melhorias, né? E você encontra todas elas agora, né? A suspensão traseira, por exemplo, na primeira geração era batata, batia seco toda hora, especialmente com passageiros, né? E aqui isso melhorou bastante. Eu não vou dizer que zerou, até porque é muito difícil um hatch não apresentar de leve que seja essa característica, né? Mas porque a traseira é muito leve e aí a suspensão quase inevitavelmente fica um pouco dura demais para a massa que ele carrega sobre o eixo, né? A tendência é ele ficar um pouquinho mais duro atrás. Mas olha, o carro realmente está muito bacana. Em termos de consumo de combustível, a gente está aí com uma média, agora que a gente acelerou mais, né, a gente está na casa de 9 km por litro. Na vinda para cá, eu estava numa média, misturando congestionamento e estrada, de 11, 11,5, a gente está com gasolina aqui, tá?
E uma coisa que chama muita atenção na cidade é a disposição do motor em baixa, tá? Isso está diretamente comparável à disposição, por exemplo, dos TSI da Volkswagen, e o câmbio ajuda bastante aqui também, né? O câmbio vai lembrar lá do Onix, ele segura um pouquinho a onda ali do motor em rotações baixas, assim, você vai pisar mais forte, e aqui a gente tem umas retomadas muito diretamente comparáveis aí aos TSI, inclusive porque o carro está bem leve, né? O carro está aí na casa de 1 tonelada para baixo, então ele cresceu, né? Então o carro está muito bem redondinho. Nada mais justo do que cravar nesse momento tanto esse carro quanto o Onix, que a gente vai avaliar futuramente a versão hatch, mas já em base do Plus, do sedã, já dá para ter uma ideia de que são as referências mesmo. Eles já lideravam o mercado, né? Mas tecnicamente agora essa geração nova são as novas referências aí nessa categoria. Aí vamos ver, né, que a concorrência vai trazer, como que vão ser esses carros. Inclusive a gente gravou um vídeo a respeito dos carros futuros que virão, um vídeo que a gente publicou coisa de um mês e meio atrás, vale a pena procurar aí. Vale a pena você fazer o test drive e ver pessoalmente antes de tomar a decisão, porque o design ele me impressionou negativamente na primeira vez que eu vi as fotos, como boa parte das pessoas. Agora já não me incomoda o design, pessoalmente é realmente um design que tá fluido, ok, tem alguns elementos que podem ser excessivos, mas a apresentação geral do carro não é ruidosa. E por fim o carro acabou encantando na convivência. O HB20 geração anterior já era um carro muito bom, esse carro aqui ficou excelente. E essa parte de ambiência aqui, de bem-estar a bordo e acabamento, ainda é um plus nessa história toda. Então é isso, pessoal, vale a pena experimentar, carro bacana, e vamos ver agora como é que vai ser o Onix Hatch, né? Provavelmente vai ser a nossa próxima avaliação, então fique ligado, se você não assinou o canal, por favor, assine, e nos vemos numa próxima. Obrigado, gente!